Boa noite, sejam bem-vindos. Aqui é onde nós discutimos estratégias para evitar o inventário através da formação de um sistema de holding. Meu nome é Eduardo Soares Ferreira, advogado especialista em planejamento patrimonial da família. Hoje nós vamos conversar sobre um dos principais efeitos e perverso efeito que o inventário traz para o patrimônio das famílias no Brasil. Nós vamos falar da dilapidação desse patrimônio. O que acontece em grande parte dos casos quando se vai fazer o inventário de uma família, qual que é o grande peso que os custos, os efeitos, o que está por trás do inventário traz de sequela no que tange ao patrimônio da família brasileira. Primeiramente, nós temos que falar o que é o inventário, né? Apesar de a gente achar que todo mundo conhece e sabe o que significa o sistema de inventário, a gente às vezes engana, ou na maioria das vezes engana, porque muitas das pessoas, muitos dos brasileiros, da população brasileira, não sabem realmente o que é o inventário. Isso se deve basicamente pela formação dos patrimônios das famílias brasileiras. A grande parte do patrimônio das famílias brasileiras foram construídos através do trabalho, do próprio trabalho, do suor do patriarca, da matriarca, da família, e não recebidos através de herança que foi deixado por seus pais, por seus avós, né? Então poucas famílias constituíram patrimônio através de uma herança recebida. Então poucas famílias, vamos dizer, proporcionalmente, ainda sabem ou passaram pela experiência do inventário. Então, às vezes já ouviu falar, uma família, um amigo, mas nunca ainda vivenciaram esse sistema de transmissão de bens do falecido, que é o inventário. O inventário é um instituto trazido pelo direito brasileiro, né? Através do qual vai se transmitir o patrimônio daquela pessoa que faleceu, o patriarca ou matriarca, para os seus herdeiros, para seus filhos. Então, somente através do inventário é que vai ser possível transmitir aqueles bens deixados pelo patriarca ou matriarca para seus filhos. Então, obrigatoriamente, para se transmitir os bens deixados pelo falecido, teria que passar pelo sistema de inventário. Esse sistema de inventário pouco conhecido, como eu já disse. Ele tem do lado dele, ou no seu arcabouço, uma série de despesas, uma série de custos que os filhos, os herdeiros serão submetidos. O patrimônio deixado pelo patriarca será submetido. Isso passa desde o imposto, que é o ITCMD, o tão falado imposto da morte, passa por despesas cartorárias, né? Registros, honorários advocatícios, certidões. Então é uma série de despesas que obrigatoriamente, quando se chega à necessidade de se fazer inventário, aquela família, aqueles herdeiros terão que se submeter. Esses custos chegam a ser de 20% do patrimônio. Só o ITCMD aqui no estado de Minas Gerais, de onde eu falo, ele é de 5% sobre o patrimônio
E não sobre o patrimônio, o valor declarado do imposto de renda, mas sobre o valor real. Do valor real que é trazido para se incidir o ITCMD, né? O valor de mercado daquele bem. Então você pegue, por exemplo, um patrimônio de R$1 milhão que vá para inventário, só de ITCMD, ele vai pagar aí R$50 mil, né? Então, isso podendo chegar até 20%, se somados honorários, despesas com cartórios, registros, uma série de despesas que recai sobre os bens deixados pelo patriarca, pela matriarca. É possível deixar de fazer o inventário? Não é possível. Como eu já disse, uma vez falecido o patriarca ou matriarca, necessariamente, para se transmitir os bens deixados por aquela família, por aquele falecido, para transmitir para os seus filhos, deverá sim ser submetido ao sistema de inventário e recolher todos esses custos, como nós já trouxemos aqui. Esse é um dos problemas do inventário, né? Mas não é só esse, não. Eu só para ilustrar, e a gente cansado já, e tá todo dia procurado para se fazer um inventário aqui no nosso escritório, nós cansamos de ver famílias, herdeiros, ter que se submeterem a esses custos, né? E que é o pior, o dispêndio do dinheiro, desse valor, ele tem que ser arcado à vista, em cash, porque o governo não aceita se pagar parceladamente, ou até aceita, mas com juro, multa, perda de desconto. Os cartórios só fazem os trabalhos deles mediante pagamento prévio. O único custo que às vezes pode-se conseguir um pouco de fôlego seria os honorários advocatícios, que aqui em Minas, a OAB traz uma tabela mínima de 6%. Então, voltando lá aquele exemplo de R$1 milhão, de honorários advocatícios, só esse valor, somado ao ITCMD, passa de 10%, chegando a 11%, um patrimônio de R$1 milhão, nós já estamos falando aí de um valor de R$110 mil, que aquele filho, que aquele herdeiro terá que desembolsar, né, para receber aquela herança que foi tão suada e tão sofrida para ser construída pelo seu patriarca. Essa semana mesmo nós estávamos finalizando um inventário que vai ficar quase R$200 mil, e a família não tem condição, não estava preparada para desembolsar. E qual família está preparada para desembolsar 150, R$200 mil? Aí eu estou falando de um patrimônio pequeno, né? Sem um aviso prévio, vamos dizer assim, porque a morte chega, nós nunca sabemos o momento que ela vai chegar, né? Nós nunca estamos preparados o suficiente para arcar com uma despesa além do sofrimento psicológico, né, da perda do ente querido. Você sofrer com essa ideia ou esse sacrifício de ver diante de uma despesa aí tão alta que é trazida pelo inventário. E esse sofrimento vai muito além desses custos ou do sofrimento mesmo psicológico. Uma vez que o herdeiro não tem o valor disponível para arcar com essas despesas que eu já mencionei, ele terá que se desfazer de parte dos bens, se for mais de um, ou daquele bem, se for somente um, para arcar com esses valores. Aí sim vem mais uma dilapidação do patrimônio, que pode chegar a mais 20% do valor do patrimônio deixado pelo patriarca. Uma vez que ele vai ter que vender aquele patrimônio no mercado
né, e submeter às regras impostas por profissionais do ramo, por especuladores. Então aquele bem dele que valia R$1 milhão, com certeza, para se fazer esse dinheiro de forma imediata e rápida e se submeter às regras desse mercado, com certeza ele vai sofrer uma desvalorização por oportunidade desses profissionais do ramo de no mínimo 20%. Então nós já estamos falando em R$200 mil no patrimônio de R$1 milhão, que os herdeiros perderão porque não conseguirão arcar, não estavam preparados financeiramente para arcar com uma despesa tão alta que é trazida pelo inventário. Então nós já estamos falando aí de 20% das despesas ordinárias que são trazidas pelo inventário, como eu já disse, honorários, ITCMD, custos com cartório, e agora trazendo mais essa desvalorização pela urgência de se vender aquele imóvel. Na grande parte das vezes é um imóvel só, e o herdeiro vai ter que submeter às regras do mercado e perder mais 200. Então nós já estamos falando aí em torno de R$400 mil de perda, né, perante a obrigatoriedade de se fazer um inventário para transmitir aquela propriedade do patriarca para seus herdeiros. Então imaginemos qual peso traz isso para os herdeiros, para a família, além do sofrimento da perda em si daquele ente. Ele se vê numa situação, na grande maioria das vezes, de ser rebaixado de classe social. Ele não vai mais poder morar naquela casa que a vida inteira às vezes morou com seu pai, com sua mãe, porque ele vai ter que vendê-la para arcar com essas despesas do inventário. Ele não vai poder mais ter a convivência daquela vizinhança que às vezes durante toda a sua vida até então tinha convivência. Ele vai ter que mudar de bairro, porque aquele bem construído de forma tão suada e sofrida pelo seu patriarca, que achava que ia deixar para aquele seu filho, para sua filha, e para ter uma qualidade de vida melhor, no seu falecimento os herdeiros já não poderão contar com 100% daquele bem. Nós estamos falando aí nesse agora de 40% de perda patrimonial. É uma dilapidação de patrimônio que ninguém faz conta ou dá notícia. Somente aquelas famílias que se veem nessa situação de submeter o inventário estarão cientes ou ficarão cientes desse peso, desse custo que recai sobre o patrimônio diante desse famigerado sistema que é o inventário. Mas ele não precisa ser assim. O que poucas famílias sabem, e nós estamos aqui com esse objetivo da informação, é de levar ao conhecimento de mais pessoas, de mais famílias, que existe sim uma alternativa ao sistema de inventário. É possível que o pai, o patriarca, construa aquele patrimônio e faça um planejamento no sentido de deixar um percentual muito maior, ou quase na sua totalidade, para seus filhos, sem ser obrigado a passar por todos esses custos que, na grande maioria das vezes, o inventário sujeita essas pessoas. Nós estamos falando de se construir, de fazer um planejamento patrimonial sucessório para a sua família, antever esses problemas antes do seu passamento.
E nós estamos falando aqui da organização, da implantação de um sistema de holding, que traz muito mais vantagens para os herdeiros, para o próprio patriarca, transmitir esses bens quando do seu passamento de uma forma muito mais tranquila e econômica, podendo assim usufruir ou aproveitar o restante da sua vida com muito mais tranquilidade, tendo uma certeza de que todo aquele patrimônio pelo qual lutou a vida inteira será transmitido, sim, de forma quase totalitária para os seus herdeiros, deixando com que eles tenham uma qualidade de vida que ele sempre sonhou deixar para a sua família. Esse nosso objetivo, e se vocês acham que que esse tema é importante para você, para sua família, eu peço que sigam, se inscrevam no meu canal do YouTube e comecem a me acompanhar as nossas matérias que começaremos a partir de hoje a trazer para a família brasileira. Uma nova alternativa, não nova, porque muitos já fazem isso, mas para mais famílias que não têm esse conhecimento dessa alternativa ao inventário, que possam sim ter esse conhecimento e começarem a se preocupar e a se planejar para deixar a sucessão do seu patrimônio para os seus herdeiros de uma forma muito mais tranquila. Então, a partir de hoje, sigam aqui que nós vamos tratar de todas as características que é a construção do sistema de planejamento, do sistema de holding, para que a família brasileira possa garantir a sucessão patrimonial de uma forma muito mais eficaz, muito mais econômica, muito mais tranquila, e não submeter os seus filhos, a sua família, a esse peso que é o inventário, esse peso financeiro, além do emocional, esse peso que vai fazer o seu filho ser rebaixado de classe social, esse peso que nós já falamos, que pode chegar a 40% do seu patrimônio, de forma repentina, sem nenhum tipo de chance de planejamento. Então comecem a acompanhar e tomarem conhecimento desse sistema que vai aí sim garantir que você possa realmente dar uma demonstração de amor para seus filhos, para sua família. Porque o planejamento patrimonial nada mais é do que a demonstração de amor para com seus filhos, para com seus herdeiros. E por não dizer, para com seus netos. Então nos sigam aqui e fiquem por dentro dessa nova alternativa da sucessão patrimonial da família brasileira. Muito obrigado.